Olá, meu nome é Marcos Brito, esse é o canal Parlatório do Fim, Eventos Finais. Hoje com a Parashá da semana, que é Toledot, que está em Gênesis capítulo 25, verso 19 até o capítulo 28, verso 9. Parashá é uma porção, o significado de Parashá é porção, uma porção semanal da Torá, que são os primeiros livros, 5 livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Hoje são 26 de novembro de 2022, do mês Kislev, dia 2 de 5.783 do calendário judaico. Vamos então ao estudo da Parashá. No estudo da Parashá de hoje, nós iremos abordar 8 tópicos, que são os seguintes: os descendentes de Isaac, o nascimento de Esaú e Jacó. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Abimeleque faz um pacto com Isaac. Isaac pede um guisado a Esaú. Rebeca e Jacó enganam Isaac. Esaú traz o guisado e descobre tudo. Isaac manda Jacó para Padã Arã. Esses são os 8 tópicos que nós iremos abordar na Parashá de hoje. Vamos a eles então. Olá, voltamos. A Parashá começa com a vida de Isaac e Rebeca, que casados somente após 20 anos eles vieram ter os primeiros filhos, porque foram gêmeos. Rebeca teve uma gravidez muito difícil, porque essas duas crianças dentro do ventre já brigavam, já lutavam entre si. Era um movimento muito difícil para ela poder lidar, e toda a gravidez dela foi assim, até o dia do parto. Inclusive no parto Esaú nasceu primeiro, mas Jacó nasceu logo em seguida, segurado inclusive no calcanhar de Esaú. E Deus revelou naquele momento que haviam 2 nações ali, uma nação que viria de Esaú e outra nação que viria de Jacó. A nação que veio de Jacó é Israel, Estado, nação. E a nação que veio de Esaú é a nação árabe. Com isso, 2 nações vieram e estão até hoje brigando, porque na verdade são 2 irmãos que lá atrás começaram essas desavenças. Enquanto que Isaac gostava de Esaú, porque Esaú era caçador, homem do campo, homem destemido, Rebeca se afeiçoou mais por Jacó, porque era um homem que ficava nas tendas, um homem que cuidava das ovelhas, e tornava-se sendo até mais sensível por esses 2 motivos. E essas 2 preferências, por assim dizer, repercutiu na vida deles 2. Vamos mais para frente. Voltamos. Por ser um homem do campo, um homem destemido, um homem que não tinha muito apego às tradições, nem questões familiares ou de tradição, Esaú ele não se importava muito com heranças espirituais, com heranças que vinham de Abraão, que vinham de Isaac e que consequentemente estaria para ele ou para Jacó. E por não pensar muito nisso, um dia chegando da caça, muito cansado e exausto de fome, ele então vê seu irmão Jacó preparando um guisado e pergunta se Jacó não poderia dar aquele guisado para ele. Jacó então, entendendo a insensibilidade de Esaú quanto a algumas questões de tradição, ele então oferece o guisado a seu irmão Esaú por troca da primogenitura. A primogenitura é essa porque Esaú nasceu primeiro do que Jacó. E Esaú coloca a primogenitura em jogo e dá a primogenitura para Jacó, dizendo inclusive de que serviria a primogenitura se ele morresse de fome. Só que ele não iria morrer, que ele estava no acampamento. A questão dele foi não se importar mesmo, não ter importância, não dar importância nenhuma à questão de tradição, principalmente questão de tradição espiritual. Nesse momento, então, Jacó prepara e dá uma porção do guisado para Esaú, e Esaú então passa a Jacó a sua primogenitura. Isaac, por sua vez, ele vai a Gerar, uma cidade,
dos filisteus para poder ficar um tempo ali, porque existia fome. Ao chegar ali, Isaac ele questionado quanto a sua esposa Rebeca, se ela era esposa dele, e ele, com medo de morrer, ele disse que não, que Rebeca era sua irmã. Na verdade, Rebeca era sua meia-irmã. Mas só que nesse momento se repete aquilo que aconteceu com Abraão. Abraão, quando foi para o Egito, encontrando com Faraó, Faraó se encantou com a beleza da sua esposa, de Sara, e perguntado se ela era esposa, ele diz: não, ela é minha irmã. E então teve toda uma situação constrangedora, onde Sara foi levada para o quarto do faraó, onde ela foi tratada, cuidada no seu harém, até que fosse apresentada. Só que nesse interim, Deus revela ao próprio faraó que ela era casada e casada com Abraão. Nesse momento, pragas vieram sobre a vida do faraó, onde teve pústulas, e fez com que Sara saísse do seu harém e fosse devolvida a Abraão sem nem ao menos tocá-la. E, inclusive, ele deu posses a Abraão em função desse mal que ele tinha feito a Abraão. Essa situação repetiu-se com Isaac, porque é uma visitação de uma característica, de um defeito, de algo que necessita de correção na nossa vida. Se nós não corrigimos, passamos para a geração posterior. E foi isso que aconteceu. Como Abraão não corrigiu, então passou para a geração seguinte. E Isaac fez a mesma coisa. Ao invés de dizer que Rebeca era sua irmã, ele então omitiu essa informação, dizendo que era sua irmã pelos mesmos motivos que seu pai, do que Abraão, ou seja, com medo de morrer. Ele não acreditou, não confiou em Deus, a ponto de saber que mesmo que ele dissesse que era irmã, Deus iria sim proteger, não somente a ele, mas como sua esposa Rebeca. Uma coisa também interessante é que nesse local, em Gerar, Isaac, ele produziu, fez com que a terra viesse a produzir, ele arou a terra, plantou, cavou os poços, desenterrou os poços que Abraão, seu pai, havia construído, mas que estavam enterrados. Ele não somente cavou esses poços, mas abriu alguns outros poços para se alimentar de água. E nesse momento é o momento em que Esaú também ele casa com uma das mulheres hititas. E, na verdade, ele casou-se com duas mulheres hititas. E sua mãe e seu pai disseram para ele não fazer isso, ou seja, não casar com alguém que fosse fora da sua cultura, fora do seu contexto familiar, fora da tribo que eles viviam. E Esaú, então, desobedecendo, ele traz duas mulheres hititas com costumes diferentes, com valores diferentes, com créditos diferentes, com deuses diferentes para dentro da família de Jacó, de Isaac. Isso não foi bom, ficou muito ruim aos olhos de Deus, porque ele já tinha sido alertado para não fazer isso, e ele é repreendido expressamente a esse motivo. Vamos ao próximo capítulo. Isaac, ele já avançado de idade, ele fica cego e não tem muita mais força e vitalidade para tocar a sua família, a sua tribo e toda a nação que estava ali com ele. E então ele manifesta o desejo de abençoar Esaú, passando então para Esaú a direção, o cajado de tudo aquilo que ele possuía, porque Esaú era o primeiro. E nesse momento ele pede a Esaú que fosse ao campo caçar, buscar uma caça, para que então pudesse fazer um guisado, para que ele então pudesse comer esse guisado, e após ele comer esse guisado e tomar vinho, ele então abençoaria Esaú com a bênção da primogenitura, dando para ele a primogenitura. Esaú sai a caçar, e nesse intervalo Rebeca ouve o que é dito, o que é feito, e avisa a Jacó e faz com que alguém pegue um dos seus bezerros, um dos seus gados que estão a seu serviço, de forma um gado mais tenro,
e então prepara o guisado e faz com que Jacó se pareça com Esaú. Esse parecer, como Esaú era um homem cabeludo, muito peludo, ele coloca em Esaú, em Jacó, pelos de animais vestindo seus braços e ombros e o pescoço, e coloca também em Jacó as roupas de Esaú, porque tinha cheiro de campo, para que Esaú, se aproximando com o guisado, Jacó pudesse comer esse guisado, e ao sentir o cheiro de Esaú, pensando que era Esaú, ele pudesse então passar a primogenitura dele para Jacó. Só que isso não era necessário, porque Deus já havia dito que o menor serviria, que o maior serviria ao menor, e que o menor seria o chefe do maior. Ou seja, Deus já tinha dito que Jacó seria o primogênito, teria a primogenitura, e não precisava, na verdade, Rebeca ter feito isso, apenas confiar. Como é que Deus ia fazer isso? Bem, da forma que ele sentisse que fosse melhor fazer, mas o que consta é que não era necessário que Jacó e sua mãe fizesse isso com Isaac, ou seja, enganasse Isaac. Ele então vai até a tenda de Isaac, com o guisado, com a pele nas mãos e nos braços, com a roupa de Esaú, para parecer Esaú, inclusive cheirar, dá o guisado a Isaac. Isaac come do guisado, sente o cheiro de Jacó de Esaú nas roupas, as roupas de Jacó em Esaú, e então abençoa Jacó como se fosse Esaú, dando-lhe a bênção da primogenitura. Ao chegar da caça e preparar o guisado, Esaú então descobre de tudo, porque ao chegar com o guisado perto de Isaac, Isaac disse que ele já havia comido e que ele já passou a bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura, ela não é uma bênção que pode ser dividida para dois, ou então dada para um e depois então retirada e dada para outro. A partir do momento que Jacó teve a bênção da primogenitura, ele então passou a ser primogênito e cabeça do seu irmão. Isso criou uma ira muito grande em Esaú, é normal essa ira, e Jacó teve então que fugir para Padã Arã, que era a terra de Rebeca, onde os familiares, os irmãos de Rebeca moravam. Foi fugido porque Esaú procurava, inclusive, para matar. Vamos ao próximo bloco. Bem, essa foi a paraxá dessa semana. O que nós podemos tirar de lição? A primeira lição que nós podemos tirar é que a debilidade de uma pessoa passa para a sua geração, ou seja, geração seguinte. A debilidade de Abraão, quando ele omitiu o fato de que Sara era sua esposa, ele disse que era sua irmã, porque na verdade era sua meia-irmã, não confiando em Deus, que Deus iria realmente não permitir que mal algum acontecesse a ele. Essa mesma debilidade passou para Isaac, que Isaac também fez a mesma coisa. Ao chegar em Gerar, ele disse que Rebeca era sua irmã e não sua esposa, porque na verdade era sua meia-irmã. Mas tanto um quanto o outro deveriam ter confiado em Deus, porque se Deus mandou eles para ali, nada de mal iria acontecer. Isso nós podemos entender, que debilidades que nós temos, essas debilidades podem passar para a nossa geração seguinte. Por isso que é importante que nós o tempo todo busquemos entender as nossas debilidades e tentar de alguma forma corrigi-las, elevar a nossa alma, elevar a nossa mente para que não tenhamos essas debilidades, para que essas debilidades, quer seja de comportamento ou de caráter, não passem para a geração seguinte. Uma outra coisa que nós podemos entender é que muitas vezes, ou algumas vezes, uma discórdia entre irmãos, uma discórdia entre pessoas pode durar um dia, 2 dias, uma semana, um mês, ano, séculos ou milênios, como é o caso de Esaú e Jacó, onde eles dois, por terem discórdia quando irmãos, ainda vivos nessa terra, essa discórdia veio de geração em geração, a ponto de hoje Israel, que é a descendência de Jacó,
E os árabes, a nação árabe, que é a descendência de Esaú, não vivam em ambientes saudáveis. Eles têm suas comunicações, ele tem suas relações, mas ainda tem as rusgas do passado. Isso também é algo que nós devemos pensar no quesito que diz respeito às nossas vidas e a forma que nós nos relacionamos com nossos familiares, porque isso passa de geração em geração. O bom é que a gente possa corrigir em nossas vidas as debilidades que nós temos para que ela não venha passar para as próximas gerações. Shalom, Shavua Tov, que quer dizer boa semana, e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Shavua Tov, Shalom.